Ok. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade, em inglês, é claro, né? Esse aviso é para as pessoas, os participantes, não seguirem as autoridades. As autoridades falam o que não devem, né, com o microfone aberto, mostram o que não deveriam também, com a câmera aberta. Então, esse é o meu alerta para que vocês, a partir de agora, vocês podem abrir o microfone, não tem problema nenhum. Podem abrir a câmera para mostrar alguma coisa, né? Se alguém tiver um cachorrinho em casa, quiser mostrar um cachorrinho engraçadinho, pode abrir a câmera e mostrar o cachorrinho, um gatinho, um periquito, um papagaio, né? Mas toma cuidado para não falar palavrão, como o papagaio fala, e como algumas autoridades falam palavrão também, e como algumas autoridades, e principalmente alguns comediantes, né, que fazem transmissões ao vivo com a esposa passando nua lá atrás, né? Então, por favor, cuidado com o que vocês falam e cuidado com o que vocês mostram, né? Estamos gravando. Então, feita essa introdução, né, de alerta, deixa eu baixar o brilho aqui, porque eu estou vendo um reflexozinho aqui, ó, no quadro. É o brilho excessivo aqui da tela. Então, deixa eu baixar o brilho. Ok. Voltamos. Pronto. Está lá, sumiu reflexo no quadro. Muito bem. Então, agora que estamos iniciando, eu vou começar dando as notícias ruins, né? Claro. Primeiro que só temos, só estou eu, agora tem mais um. Roberto, Raquel, tem um LB aqui. Quem é LB? Espera aí, LB, Lucas Martins. Ok, Lucas. Tá com o microfone, Lucas? Fala aí. Alô, alô? Estão ouvindo? Alô? Tô ouvindo. Alto e claro. Então, tá beleza, professor. Tá Tá beleza. tranquilão. Boa noite. Boa noite para você também. Muito bem, então vamos às notícias ruins, né? Notícia ruim é que hoje é a primeira aula, né? Então é uma péssima notícia. Eu vou dar aula, não vou ficar só contando piada. Eu não sei, pelos nomes que eu vi, eu não sei se vocês são da turma antiga, né? Que estavam trancados ou que não frequentaram. Eu não sei se já tem, nesses 4 que estão aí, se já tem alguém que fez matrícula agora, né, em janeiro, né, em fevereiro. Então, vocês podem me falar isso aí? Eu sou da turma antiga. Eu também sou da turma antiga, professor. Certo. Adalberto, Lucas, Raquel eu sei, Raquel estava. Inclusive, até o Francisco também, 2020, sim, 2020.1, né? Agora nós somos a turma 2020.2. Tá bom, então, vocês 4, então. Provavelmente, os 16, isso, os 16 que, o Francisco respondeu isso, os 16 que aparecem na lista de frequência, e aparece aqui na lista do Teams também, né? Eu entrei lá no sistema e só tem 16. Na semana passada só estava a Raquel. Na 1C, na 2C só tinha um aluno também, e agora essa semana apareceram, estava a Raquel, entraram mais 15, então tem 16 alunos na lista no sistema, e esses 16 estão aqui na lista do Teams, né? Então, nós estamos supondo, nós todos da coordenação, estamos supondo que são alunos que, por uma razão ou por outra, não fizeram no semestre passado, né? Então, significa que ainda teremos mais uns 30 alunos inscritos da turma nova, né?
Ninguém sabe. Nós não temos informação nenhuma da coordenação de concurso. Quantos confirmaram matrícula, nós vamos ser surpreendidos de repente. Hoje, não era para eu dar aula, era para o Marcos fazer uma reunião com a 1C toda, com vocês que já são antigos e com os alunos novos, né? Mas aí, até 5 da tarde, o DEMET não havia decidido como proceder, então eu pedi ao Marcos, então, para eu marcar a aula para conversar com vocês. Fatalmente vai acontecer de que uma próxima segunda-feira, não sei se na próxima ou na outra, à medida que os alunos novos entrarem, eu vou ter que dar uma aula separada para eles, né? No dia que eu for dar a aula separada para os alunos novos, aí então vocês assistam, se quiserem assistir, porque provavelmente eu já terei passado o conteúdo, o mesmo conteúdo para vocês, né? Eu vou começar do zero, como se nada tivesse acontecido, né? E eu vou conversar com vocês como se vocês estivessem chegando agora, fazendo matrícula agora, né? Mesmo aqueles que já assistiram alguma aula, infelizmente vão ter que aturar as minhas piadas de novo, né? Tudo bem, faz parte do pacote, né? Eu trato bem todo mundo, né? A minha matéria é fácil, a minha prova é fácil, eu raramente reprovo alguém, mas quando eu reprovo alguém também eu reprovo com vontade, né? Não vou dizer com prazer, porque pega mal, né? Politicamente incorreto, mas lá no fundo eu fico com um leve sorrisinho no canto do lábio quando eu reprovo alguém em tecnologia 1, pelo amor de Deus. Você tem que se esforçar muito para conseguir ficar reprovado comigo, né? Então, para vocês que estão aqui, só eu e mais 4, né? Somos 5, então, nessa reunião. Então, eu vou fazer a apresentação de algumas coisas, poucas coisas burocráticas, e vou entrar na matéria, né? Que é para isso que a gente está aqui. E, claro, contar algumas piadas também. Então, vamos lá. Então, hoje é dia 8 de fevereiro de 2021, 19 horas. Mentira, já foi. São lá 9h23, 19, 7h23, 19, 23. Hoje é o 331º dia da quarentena. Isso aqui eu estou contando desde o dia 16 de março, né? Que foi a segunda-feira que fechou geral, fechou tudo. O Cefet fechou. Eu dei aula na quinta, na sexta eu não tinha aula, mas teve aula na sexta, acho até que alguém deu aula sábado, né? E aí na segunda-feira, dia 16 de março do ano passado, fechou geral. Então estamos há 331 dias fechados, né? Da quarentena, turma 1 CELT, 2020.2, vocês são do segundo semestre, e devagarzinho a turma do integrado vai terminar em maio, junho, né? Vocês também, vocês vão terminar junto com o pessoal do integrado maio, junho. Dê uma olhada depois no calendário que vocês vão ver, né? Se eu não me engano, no meio de junho começam as nossas férias. Teremos um mês de férias, né? No meio de junho. Tivemos 2 semanas de férias, agora teremos mais 4 semanas de férias, 30 dias de férias no meio do ano. Então, lá pelo dia 15, eu não lembro exatamente, mas é meio de junho até o meio de julho, teremos férias. No meio de julho, as aulas retornam. Vocês do primeiro período estarão no segundo período, espero que sim, né? Sinceramente. Muito bem, tecnologia 1, e eu sou o Arídio. Então, vamos lá. Eu já recebi umas ordens, e devo passar para vocês terem uma noção. Tem algo como nós estamos em fevereiro, março, abril, maio,
aqui é 2021, na verdade estamos cumprindo 2020.2, né? Maio, junho, né? Aqui, 15 de junho, morreu. 15 de junho em diante, férias. Escrevendo até errado. Férias. Eu estou igual o aluno que chega na escola, no primeiro dia de aula, já perguntando que hora é que é a merenda e quando é que são as férias, né? Muito bem. Então, olha só, no meio de março aqui, ó, não falta muito, você vê que hoje já é dia 8 de fevereiro, então aqui no meio de março tem uma prova. Então, lá pelo dia 15 de março, tem uma prova. Nós temos uma prova. E provavelmente aqui, ó, março, abril, maio, provavelmente aqui, ó, no meio, vou botar 15 só para ter uma referência. Em 15 de maio, nós teremos uma prova também, né? E aqui, ó, deixa eu apagar as férias aqui. Aqui, na primeira semana de junho, provavelmente, primeira semana de junho, isso vale geral, para todas as disciplinas que vocês têm, inclusive as aulas de laboratório, né? Eu não vou dar aula de laboratório para vocês, mas o André vai e outros professores, acho que até o Marcos está dando aula de laboratório para um C, né? Daqui a pouco eu mostro o meu laboratório aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro. Eu tenho um laboratório aqui para dar aula prática. Alguma coisa para vocês eu vou mostrar aqui na minha bancada. Por enquanto ela está pequenininha, depois eu até vou aumentar. Então, veja, na primeira semana tem a prova final, que é a recuperação. Recuperação. Então, para aqueles que conseguirem a façanha de se ferrar nessas duas provas aqui, na primeira e segunda prova, ainda tem mais uma chance aqui. Já vou dizer como é que eu procedo para passar a prova para vocês. É simples, é coisa simples. Só não passa quem não quer, né? É só a vagabunda que fica reprovado. Então, aqui na segunda semana, é o conselho de classe. Conselho de classe. O conselho de classe acabou. Aí vem férias. Até julho. Julho. Então, em julho, férias. Férias. E aí, aulas. Em julho, né, no meio de julho. Ok? Então, esse é um cronograma geral. Tem que prestar atenção aqui, ó. Tem prova aqui, daqui a um mês e meio, não chega a um mês e meio, tem prova aqui, e para os desinfelizes que não se derem bem, vão me apresentar essas provas aqui como recuperação. Como é que eu faço a prova? Eu darei aula normalmente. Então, hoje, por exemplo, dia 8, eu vou dar aula, né? Então, aqui hoje, dia 8, segunda-feira. Eu vou dar aula, já vou começar aqui. Eu vou dar aula ao vivo, né? A gente chama de síncrona, aula síncrona. As provas e exercícios para a prova, né? São assíncronas, aulas assíncronas. Esse é o termo que nós estamos usando. Quando tu vires escrito aula síncrona, significa que o professor estará ao vivo, né? Quando tu vires aula assíncrona, significa que o professor gravou a aula, bota lá no Teams, bota no YouTube, por exemplo, eu sempre ponho no YouTube também, e boto lá e eu coloco o link, né? Então,
Por exemplo, eu vou dar aula hoje, aí eu vou terminar a aula está gravando agora, né? Então, se alguém chegou depois do início da gravação, fique sabendo, toma cuidado com o que fala e com o que mostra, né? Não siga os maus exemplos das autoridades. Então, vamos lá. Essa aula vai ficar gravada, né? Eu vou botar, vai ficar gravada, vai estar na pasta como é que chama? Do canal da turma de vocês de tecnologia. Vocês podem acessar a qualquer momento que vocês queiram. Eu mando também, depois vamos ver o e-mail dessa turma, né? O e-mail dessa turma provavelmente vai ser um CELT, não, tem que ser minúsculo, melhor que seja, um CELT 2020.2 @gmail.com. Eu sugiro, vocês que já são, aspas, mais antigos, né? Quando chegar o pessoal novo, insista para usar o e-mail nesse formato, porque cada um inventa uma bobagem qualquer e aí depois a gente fica perguntando para o Marcos, para um, para outro, como é que é o e-mail da turma. Se o e-mail for padronizado assim, sempre o nome da turma e o período dela, quando é que ela iniciou, está resolvido o problema. Sempre vamos ter de cabeça tudo organizado, né? Então, eu sugestão. Sugestão. Vocês façam o que vocês quiserem, mas eu vou ficar muito aborrecido se não for isso daí. Muito bem. Até agora mesmo, alguém aí, um de vocês, pode ir lá e já abrir o Gmail, né? E já espalhar para os outros colegas que estão aqui, já espalha, cria um grupo de WhatsApp também, para vocês se falarem, trocarem cola, coisas assim, muito importante isso, né? Então, cria um grupo de WhatsApp da turma, cria esse e-mail, já espalha pelo grupo de WhatsApp qual é a senha para acessar, né, o e-mail, para que todos tenham acesso, né? E vamos em frente. Então, a aula de hoje é síncrona, significa que eu estou ao vivo, estou falando besteira ao vivo. A prova do dia 15, por exemplo, e também as aulas de exercício para a prova, serão aulas assíncronas. Aqui de exercício serão assíncronas. Eu vou até mudar o parênteses aqui para cá, ó. Porque da prova eu costumo botar ao vivo, né? Então, eu vou botar uma prova para vocês que, por exemplo, eu vou chegar aqui no quadro, vou colocar 5 questões, normalmente eu uso 5 questões, na maioria das vezes, 5 questões, vou gravar 5 vídeos, cada vídeo curto com exercício para as questões que vão cair na prova. Olha que moleza, né? Então, você assiste um vídeo curto, faz a primeira questão. Assiste outro vídeo curto, faz a segunda questão. É só colar do vídeo, porque na maioria das vezes eu uso o mesmo exercício, eu uso na prova, entende? Então, como eu dou uma consulta de aula que fica gravada, você pode tirar 10 sempre. É só você assistir o vídeo e fazer a prova. Normalmente, se, por exemplo, eu tiver aqui dia 15 de março, é o limite para a prova, mas eu tenho que botar a nota, digamos, na semana seguinte. Então, o que eu faço? Eu chego aqui no dia 12, por exemplo, dia 10 de março, eu dou a prova para vocês, dou uma semana para vocês fazerem a prova, junto eu mando o link dos exercícios de cada questão dessa prova, né? Vocês terão uma semana, pelo menos, para assistir o vídeo, fazer as questões, faz numa folha de caderno, então folha de caderno, pode fazer em folha de papel de pão também, folha de caderno, foto, tira foto da página, das páginas que forem, e envia para Aridio,
Depois eu vou repetir isso aqui, .paiva, que é o meu e-mail oficial, @gmail.com. Não, que bobagem. Misturei tudo. @cefet-rj.br. Esse é o e-mail oficial. aridio.paiva@cefet-rj.br. Então, você faz a prova numa folha de caderno, fotografa e manda para mim. Pode ser uma página, 2 páginas, quantas páginas você precisar. Faz a lápis, faz a caneta, faz do jeito que você quiser. E aí vai ter cabeçalho, vai ter tudo direitinho. E tem o meu e-mail oficial, né, que eu vou colocar aqui também, assim que eu tirar essa bagunça do quadro, né? Então, isso aqui são as orientações iniciais para vocês saberem, né, como é que vai ser o nosso semestre. O nosso semestre começa agora em fevereiro e termina no meio de junho, né? Com todos aprovados, felizes, né? Com todo mundo aprovado no Said, todo mundo aprovado no André, né? Todo mundo contente. Aprovado no André, todo mundo é. Agora o Said, né? O Said é fogo, né? Darth Vader. Darth Vader é terrível. Muito bem, então eu vou apagar isso aqui, não se preocupe. Não precisa precisar sair correndo, copiar nada não disso, porque fica no vídeo, vai estar gravado. E eu vou repetir muitas informações dessas de novo quando estiver próximo da prova, está tranquilo. Bom, isso então, essa aqui é a nossa organização do semestre, né? Então agora eu vou passar para vocês o que nós vamos estudar. Então, primeiro aqui, então, para entrar em contato comigo, aridio@gmail.com. O WhatsApp ou o telefone, pode ligar a cobrar, não tem problema não. Está sem dinheiro, liga a cobrar. Se você tem aquele telefone que só recebe, então, vamos lá. WhatsApp. Então, você bota lá 21 999 82 83 29. Guarde esse número. Guarde esse número, porque esse número já salvou vidas, né? Você pode precisar dele. Vai que você está lá no Natal e você está precisando de uma declaração para conseguir um emprego, por exemplo, não consegue em contato com ninguém do Cefet, o que você faz? Liga para o Aridio, né? Liga para o Aridio e vai ficar do mesmo jeito, não vai resolver nada. Eu já resolvi um monte de parada para aluno que ia perder o emprego porque estava entre Natal e Ano Novo. Ele precisava de um documento que dissesse que ele terminou o curso, que já tinha entregue relatório, e ele foi convocado no dia 23 de dezembro para se apresentar na Petrobras, por exemplo. Era estágio que ele tinha que fazer, mas precisava de um documento da escola e tudo, e desenvolvimento com todo mundo. Em 2 dias ele estava apresentando o documento na Petrobras, pegando estágio. Muito bem. O e-mail oficial, Aridio, isso aqui eu uso só para as provas, que aí fica registrado no servidor do Cefet, .paiva, @cefet-rj.br. Pronto. Então, aqui estão todas as identificações necessárias que eu me lembro. E-mail, WhatsApp. Ok. Então, se você precisar falar comigo, é só entrar em contato com, principalmente esses dois aqui, né? Esse aqui é só para receber prova, eu raramente uso esse para outra coisa.
mas a prova eu faço questão que mande para cá, já dou a prova, né? Mandar pelo Gmail, eu vou reclamar e vou dizer para não perder tempo. Muito bem. Do que nós vamos tratar? Primeiro, nós vamos tratar de pilhas. Eu vou falar um pouquinho de pilha, associação de pilhas e baterias. Né? Depois eu vou falar de lei de Ohm, mas eu vou falar de LED, e o cachorro está... LED, resistor e bateria. Lei de Ohm, LED, resistor e bateria. Aí depois de lei de Ohm, LED, resistor e bateria, a gente vai avançando, né? Eu vou entrar pela rede elétrica, trifásica, vou explicar o que é isso, o que tem na tomada, rede elétrica trifásica, aterramento, que é diferente de massa, vou chamar a atenção para isso, terra é diferente de massa, o que é aterramento, né? O que é alucinamento, o dia que você for trabalhar na estação lunar brasileira, por exemplo, né? Lá na Lua, na Lua, e você tiver que fazer uma conexão à Terra, não dá. Então, você vai fazer uma conexão à Lua. Né? Então, eu vou explicar isso aqui. E aí tem um monte de coisa a mais. Tem ponte de Wheatstone, tem fusível, disjuntor. Eu falo um pouco da capacidade de energia das baterias, a questão de usar a bateria para alimentação de lâmpadas, por exemplo, equipamentos, quanto tempo dura a energia de uma bateria, carregador solar, usando painel solar, por exemplo, né? E vai por aí afora, tem um monte de coisa. Então, aqui, a nossa vida vai terminar lá em junho, né? Os nossos assuntos. Então, eu vou começar aqui com pilhas e baterias, e aqui lá com resistividade, fios, né? Tipos de fios, resistividade, disjuntor. Tá brabo. Espera aí. Pronto. Garganta seca. É Covid. Então, esse é o nosso assunto. E agora eu vou começar lá. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês a minha bancada, meu laboratório. Está tudo bagunçado aqui, mas vocês vão ver. Vai tremer, vai balançar, mas depois volta ao normal, viu? Então, vamos virar para cá. Lá fora, eu moro no primeiro andar aqui do conjunto. Eu moro num pombal. Então, aqui está a minha bancada. Está pequenininha por enquanto, depois eu vou até aumentar essa bancada. Então, aqui tenho uma fonte de alimentação, um osciloscópio bonzão, Tektronix, multímetro fantástico. Eu tenho bons multímetros também, mas eu gosto de usar esse de R$20, com bateria, né? Tá aqui o bichinho, vende aí, por aí, baratinho. Eu gosto muito de usar esse tipo de multímetro. E aqui umas ferramentas, tem a caixa de ferramenta disponível aqui embaixo. Então aqui está o osciloscópio, aqui está um fantástico gerador,
Vai, liga, meu filho. Tá com vergonha? O que foi? Ah, tá. Igual. Tá lá. Sine. Tá aqui, ó. Senoide. Onda quadrada. Gera onda quadrada. Onda triangular. Gera pulso. Gera ruído. E gera mais ruído. Eu posso dizer a forma de onda, desenhar a forma de onda. Esse daqui chama-se gerador randômico, gerador aleatório da Rigol. BG, muito bom. Vai desde frequência muito baixa, 0,0 qualquer coisa, até 25 MHz, um negócio fantástico. Osciloscópio também muito bom, 1 gigasample por segundo, 1 bilhão de amostras por segundo, que como todo bom osciloscópio, né? Um TBS 1062, que vai até ser muito mais do que a gente precisa. Uma caixinha da Spoleto, né? Aqui, ó, da Spoleto, que serve para guardar comida e também serve para guardar componentes eletrônicos, né? E aqui óculos para enxergar perto, mais óculos para enxergar mais perto ainda, para lidar com componentes SMD, né? Montagem de superfície. Ah, eu estou botando a mão aqui, ó. Essa aqui é uma manta, essa verde que está aqui, é uma manta antiestática. E você compra isso no Mercado Livre. Aí ela vai ligado ao aterramento, usa o aterramento aqui no alumínio da janela, né? Tem uma garrinha que prende nela. Ela tem uma película que é condutora por baixo, então você pode botar componentes eletrônicos sensíveis à eletricidade estática sem o risco de queimar o componente. E essa aqui de baixo, essa que está aqui embaixo, chama-se mesa de corte, né? É um PVC meio flexível, que é vendido também no Mercado Livre, papelarias e coisa assim, que vem com uma escala em centímetros de um lado, polegada do outro, e é feita para fazer cortes. Então, cortes de tecido, corte de papel, o pessoal que trabalha com artesanato, né? Que usa estiletes para fazer cortes, né? Faz em cima dessa mesa aqui, desse tipo de material aqui. Eu botei um em cima do outro aqui, né? Isso daqui é uma aula prática que eu preparei para uma turma do integrado, com 3 osciladores montados aqui, 2 osciladores a cristal, um com circuito ressonante. Isso aqui vocês vão ver, se eu der aula de laboratório para vocês, que normalmente tenho dado para 4CELT, isso aqui vocês vão ver comigo no 4º período, daqui a 1 ano e meio, né? 2021.2, não, 22.1, 22.2, eu acho que é isso, é um negócio desse. Muito bem. Alto-falantezinho, que eu fiz umas demonstrações, alicate, tem umas ferramentas, tem uma caixa de ferramenta aqui. Bom, acabou. Isso aqui uma demonstração ou outra que eu vá fazer, eu vou usar esse material para dar aula. Deixa eu acertar aqui. Eu uso o relógio lá em cima para fazer o alinhamento e para mostrar o quadro. Aí eu uso essas marquinhas aqui, ó. São imãzinhos, né? Uso aqui também para botar a referência. Tem que apagar a luz aqui para tirar o reflexo. Ok. O professor... Então... Oi, pois não. Eu não entendi. O senhor liga o aterramento da manta no alumínio da janela, isso funciona? Isso. Essa manta antiestática, essa de cima, verde, ela tem uma camada isolante e por baixo ela tem uma espuma condutora. Quer dizer, quando você bota um circuito eletrônico em cima dela, ela é isolada. Mas por baixo dela, na camada interna dela, você pode usar as duas faces dela. Na camada interna dela, ela tem uma espuma
com grafite, ela é condutora de eletricidade. Então, se você pegar um plástico comum, por exemplo, um PVC comum, ou mesmo o PVC da mesa de corte, que é essa que está embaixo, se você esfregar a mão e depois pegar uns pedacinhos de papel, você vai ver que eles atraem o papel por eletricidade estática, né? Essa manta não, ela não gera eletricidade estática por atrito. E se por acaso o teu corpo estiver eletrizado, que sempre acontece, principalmente, essa aqui eu uso muito camisa de algodão, mas as pessoas que usam camisa de material sintético eletriza muito. E quando você pega numa placa de circuito, você pode provocar uma descarga elétrica nos circuitos integrados, nos transistores, e queimar a placa. Aqui no Rio de Janeiro isso não acontece quase nunca, porque a umidade do ar aqui é tão grande que mesmo num dia muito seco, com umidade do ar lá de 60%, que é o quanto o Rio de Janeiro chega, não chega a gerar eletricidade estática, né? Mas para evitar isso, tem essa manta antiestática. Então ela tem um ganchinho, deixa eu pegar aqui, tirar ele aqui, já vou mostrar. Peraí. Tá difícil? Difícil. Soltar aqui. Não vem. Não vem, que tem tanto bagulho aqui que ela não vem. Mas eu vou virar para cá. Vocês vão ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu botar aqui nessa. Olha aqui, tá vendo? Essa aqui é uma tomadinha, tem 4 pontas de aço aqui, flexível. Então você crava isso na manta antistática, na borracha dela. Crava isso. E quando você crava isso aqui, ela faz contato com a espuma grafitada que tem no meio dela. E aí você liga esse fio num aterramento. Eu uso o alumínio da janela para fazer o aterramento, né? Então eu prendo um ganchinho ali num cantinho do alumínio da janela. A janela, como está presa na parede, ela serve para descarregar eletricidade para o solo. Eletricidade estática geralmente é um problema em relação ao solo, na maioria das vezes. Então, ela descarrega, e então qualquer coisa com eletricidade estática que eu colocar em cima da manta vai ser descarregada para o solo, né, através dessa tomadinha que fica espetada na manta, né? E a outra manta que tem por baixo, que é o que se chama de mesa de corte, deixa eu alinhar aqui de novo, pronto. O que se chama de mesa de corte, ela não é antiestática, ao contrário. Se você pegar um papel, por exemplo, e esfregar nela assim rapidinho, a mão esfrega nela, pega uns pedacinhos de papel e solta, você vai ver que ela vai atrair os pedacinhos de papel, porque ela gera eletricidade, né? Por atrito, né? Uma hora dessa eu até vou tentar lembrar de preparar um materialzinho para demonstrar esse tipo de efeito, né? Eu gosto muito de fazer com caneta. Vocês podem fazer em casa. Pega uma caneta de plástico. Essa aqui, por exemplo, é um marcador de retroprojetor, né? Da Pilot. Eu gosto, faço propaganda da Pilot, faço propaganda da Lorenzetti. Eles me dão lá 1% das vendas para fazer propaganda, né? Eu ganho um dinheirinho. Mentira. Então, você pega isso aqui e esfrega na camisa, assim, ó. Esfrega assim na camisa, né? Quando você esfrega na camisa, eletriza o plástico. E aí, se você tiver uns pedacinhos de papel, se aproxima assim e você vai ver que atrai o papel. Eletricidade estática, né? Por eletrização por atrito. Muito bem. Então, dito isso, vou mostrar... O professor, última pergunta. Oi. À vontade. Mas quando Não precisa ser a última, não. Quando o senhor afere a tensão da tomada, né? Sem ser o neutro, a 127 fase. volts. Isso. Quando você afere entre a fase e essa grade de alumínio, tem alguma diferença de potencial? Porque, por exemplo, aqui em casa, eu não consegui achar nenhuma superfície que seja aterrada o suficiente para ter uma diferença a ponto de sugar uma corrente muito grande, entendeu? Então, o máximo que eu consegui foi uma diferença de 18 a 20 volts RMS. Entendi.
Então, em vez de medir em relação ao neutro da rede elétrica, você mediu em relação ao alumínio e encontrou 18 volts só. Do máximo, entendeu? Porque o chão é feito de Sim, madeira, então não tem como eu aterrar alguma coisa no chão, entendeu? entendi. Você mora em que andar? É prédio? Sim, é um prédio, mas é um prédio pequeno. Eu moro no último andar, que é o segundo, no caso. Segundo. O segundo já fica bem isolado, né? Aqui eu moro no primeiro andar e essa janela até aqui ela não faz um bom contato elétrico de aterramento. Isso que você está falando realmente é muito bom usar como aterramento quando a gente precisa de um aterramento. Mas eu não estou falando disso. Por exemplo, quando você quer fazer um aterramento para proteger um chuveiro, para não tomar choque na água do chuveiro, essa janela aqui não serve, entendeu? Porque o aterramento dela é muito ruim. Ela está presa na parede e o contato dela com o solo não é grande coisa. Agora, tem prédios que fica com a qualidade muito boa, a ponto de você testar com uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada incandescente de 100 watts, ligar no fase, encostar na janela e a lâmpada acender com um brilho alto pra caramba, entendeu? Existe isso. Não é todo lugar, mas existe, né? Aqui em casa é o mesmo problema que você tem aí. Agora, com a finalidade de descarregar eletricidade estática, ela vai funcionar, entendeu? Ela não vai servir para proteção de aterramento de um chuveiro elétrico, mas para fins de descarga dessa manta antiestática aqui, ela serve, é suficiente, entendeu? Qualquer massa metálica consegue descarregar. Fechou? Entendi, professor. Valeu, obrigadão. Bom, e quanto à pergunta, todo mundo fica à vontade para interromper o momento que quiser para perguntar. Não tem restrição, não. É só abrir o microfone e falar. Inclusive, o seguinte, prestem atenção, já são quase 8 horas, prestem atenção quando, às vezes, o Teams trava a imagem, entendeu? E às vezes trava para um aluno só. Às vezes trava geral, é a minha transmissão que fica travada. Como o Teams ele dá prioridade para o áudio continua funcionando, né? A não ser que caia a internet. Aí se cair a internet, aí não tem jeito. Mas a internet aqui em casa raramente cai. Então, se por acaso um de vocês perceber que o vídeo está travado, que eu continuo falando, aparentemente escrevendo o quadro, mostrando alguma coisa, e o vídeo está travado, abre o microfone e dá um grito. Ah! Né? E avisa que o vídeo está travado. Que aí eu paro momentaneamente a apresentação e volto a apresentar e ele ressuscita o vídeo para todo mundo. Dá um reset geral no vídeo e volta, sem interromper a gravação. Isso é bastante interessante. Não interrompe a gravação. Muito bem. Então, temos aqui uma bateria de 9 volts, né? Valor nominal dela é 9 volts, aqui já teve 9 volts. Um dia ela teve 9 volts. Está escrito aqui, ó. Não deve dar para ver ali. Eu tenho até uma luz mais forte, eu tenho 2 lâmpadas de 80 watts fluorescente aqui, mas eu descobri que era um exagero. Então eu uso uma fluorescente 34 e o quadro fica bem nítido, então tá bom. A minha cara é que não fica nítida, mas também ninguém está muito interessado. Então, eu estou vendo lá no laptop, só que quando eu boto muito perto, perde o foco, né? Mas está aqui, acredita, está escrito aqui 9 volts. Bom, de um lado está escrito o positivo, do outro lado o negativo. Então, onde tem essa torrezinha lisa aqui, ó, é o positivo. E onde tem esse repolhozinho aqui, ó, essa alfacezinha aqui, é o negativo, né? Então, é assim, ó. Pilha. Uma pilha simples, que é essa que a gente usa por aí no controle remoto, em alguns rádios. Hoje em dia quase ninguém usa mais rádio, né? Mas a pilha é assim e ela tem uma tensão de 1,5 volts. O positivo é o biquinho dela, o negativo é esse fundo chato, né? E quando você faz alguma coisa
elétrica desenhada mostrando uma pilha, em eletrônica, em eletricidade, em vez de você ficar desenhando a pilha toda vez, a gente representa assim, ó, um traço grande e um traço pequeno, pronto. Então, o traço grande é o positivo, o traço menor é o negativo. Então, isso aqui representa uma pilha. Geralmente, a gente coloca uma bolinha aqui e outra bolinha aqui para mostrar que essa pilha tem um terminal aqui, tem um terminal aqui de conexão. Então, essa bolinha na ponta aqui é um ponto de conexão. Não precisa ter não, mas eu vou colocar aqui, né? E a bateria de 9 volts. Então, a bateria de 9 volts é um breguete mais ou menos assim. Aqui tem esse repolhozinho, assim. Eu estou com fome. Falando em repolho. Podia ser uma pizza, né? Melhor do que o meu repolho. Mas a salada de repolho vai bem também. Repolho cru, fatiado, bem fininho. Muito bom. Então, aqui, ó, deixa eu ver se ficou. Tá razoável. Então, aqui tenho uma pilha. Deixa eu olhar lá no... Tá meio gordinho, bateu um vento, ela tá um pouco torta aqui. Um vento bateu aqui. Então, o lado de cá é o positivo e o lado de cá é o negativo, né? E essa aqui, ela é de 9 volts, né? Ela ficou meio gordinha aqui, devia ser mais magra. Deixa eu emagrecer ela. Pronto. Agora sim. Agora parece mais com uma bateria, tá vendo? Olha lá, a proporção tá correta, né? Muito bem, mais magrinha. Então, essa é a bateria de 9 volts. Dentro da bateria de 9 volts, o clássico dela, eles colocam várias pilhazinhas simples. São fininhas pilhazinhas, 6 pilhazinhas. Por isso ela é de 9 volts. Então, são 6 pilhazinhas de 1,5 volt que são ligadas em série uma com a outra, somando a tensão de uma com a outra, né? De forma que, se você desmontar essa bateria aqui, duas coisas, né? Primeiro, se você desmontar, você pode aproveitar esse plásticozinho daqui de cima, aqui, ó, esse repolhozinho aqui, assim, e essa torrezinha, essa chaminézinha aqui, ó, esse plásticozinho que você desmonta da pilha, quando ela está já gasta, já acabou a energia dela, isso aqui você pode usar como conector, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou mostrar, até aproveitar para mostrar para vocês. Isso aqui é um identificador de componentes eletrônicos feito com um microcontrolador. Está aqui uma CPUzinha, um microcontrolador, o cristal que gera o clock para ele, e liga na bateria de 9 volts. Olha o que liga na bateria de 9 volts. Olha lá. Olha ali, tá vendo? Esse plug aqui, ó, é feito para ligar aqui, ó. Deixa eu ligar certo, senão taca fogo nesse negócio. Olha lá, ó, tá vendo? Deixa eu botar aqui na frente. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, ligou, ó. Pronto, ele clica e a paradinha liga. Tá vendo? Eu aperto o botão aqui, ó. Ele mostrou lá. Quanto ele mostrou? 7, não sei o que lá. Deixa eu fazer de novo. 7, quase 8 volts. Tá vendo? Tá com 8 volts essa bateria. E depois ele disse desconhecido, número desconhecido ou danificado. Isso aqui é o identificador de componentes. Eu já mostro para vocês funcionando. Deixa eu só terminar ali. Vou desligar aqui, que é para não gastar mais a bateria. Isso aqui, tudo vem da China. Tudo vem da China, lá do Adriano. Isso aqui eu comprei no Banggood, né? Custa baratinho, uns R$50, R$60. É o identificador de componentes. Então, você bota aqui, ele tem pino 1, 2 e 3 aqui, tem um soquete zero força, né? Aqui assim, ó, com essa alavanquinha. Então, você encaixa o componente no pino 1, 2, ou no pino 1, 3, ou no 2, 3, fecha a alavanca para travar o componente no lugar, aperta o botão,
e ele testa com uma corrente baixinha, ele testa componentes e descobre o que é o componente, se é um resistor, se é um capacitor, se é um diodo, se é um transistor. Se for um transistor, ele identifica quem é base, coletor e emissor do transistor, né? Muito bonzinho, muito bonzinho. A tabela de componentes está gravado na memória dele, a tabela para identificar qual é o componente, né? Então ele faz os testes, percorre a tabela e identifica. Outro dia, eu, fazendo demonstração, coloquei aqui para outra turma, do integrado semana passada, eu coloquei aqui um transistor com defeito. Aí ele identificou como se fossem 2 resistores ligados, né? E aí disse, são 2 resistores de tal valor. E não era um transistor. Só que o transistor estava com defeito. Aí, claro, botei um transistor bom, testei numa posição, ele disse, o coletor está no pino 1, base no pino 2, emissor no pino 3, e o beta do transistor é 490, e o VBE do transistor é 0,58 volt, né? Então ele mede algumas características do transistor, né? E diz para a gente. Mede capacitor, diz o valor do capacitor, mede indutor, diz o valor do indutor, resistor também, diz o valor do resistor. Então, imagina um transistor que está apagado, você pode botar aqui e ver as características do transistor, se é NPN, PNP, identificar os componentes, né? Bom, depois eu demonstro para vocês isso daí. Daqui a pouco eu faço isso. Muito bem, então quando você desmonta a bateria, você tira essa tampinha daqui, você pode guardar essa tampinha. Se ela não tiver oxidada, né, tiver tudo certinho, do outro lado dela aqui por baixo, você pode soldar um fiozinho vermelho, aliás, só que é ao contrário, né? Como você vai usar como tomada para plugar na bateria, na hora que você for usar como tomada para plugar na bateria, o fio que você vai ligar aqui será o vermelho, né? Porque aqui vai ligar no positivo. Então aqui você tem que ligar o vermelho. Vermelho não. Vermelho não. Vermelho. E o que você vai ligar aqui é o preto. O fio preto que indica o negativo. Então o positivo indica o vermelho, o negativo indica o preto, indica o negativo. Vermelho positivo, preto negativo. Só que fica ao contrário, porque você vai encaixar ela aqui ao contrário. Então essa torrezinha aqui vai encaixar aqui no repolhozinho, que é o negativo, então você bota o fio preto lá, né? Porque você aproveitou de uma bateria. E quando você tirou isso aqui de cima e tirou essa chapinha de aço que tem em volta da bateria, tu verás isso aqui, ó. Deixa eu fazer direito. Quem faz mal feito faz 2 vezes. Então, 2, deixa eu dar um espaçamento aqui para ficar claro. 3. Aí lá atrás, assim, ó. 4. Outra aqui atrás. 5. Tá vendo? Consegue ver? 6 pilhazinhas fininhas. Tá vendo? Aí, o que eles fazem? Positivo, negativo. Deixa eu fazer direito. Positivo e negativo, ele bota um positivo aqui, negativo aqui. Deixa eu prosseguir. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Pronto. Aí eles ligam assim, ó. Vamos puxar daqui, ó. Negativo. Então aqui sai um fio. Então aqui sai o negativo, né? Do lado de cá, deixa eu ver se vai dar certo. Sai o positivo, liga no negativo. Aí ele bota um fiozinho. Aí bota um fiozinho aqui, bota um fiozinho lá, positivo e negativo. Positivo no negativo, positivo no negativo, e aqui sai o positivo. Pronto. Como cada uma tem 1,5 volt, então dá 6 vezes 1,5 volt igual a 9 volts, né? E aí, o que está montado aqui? O que está montado aqui é assim, ó. Tem um terminal que você disse que é o positivo, depois vem uma pilhazinha, vou desenhar pequenininho para caber aqui, né? Outra pilhazinha, 2, 3, 4, 5,
6. E aqui é o negativo. Como cada uma tem 1,5 volts, o total daqui para cá é positivo aqui, negativo aqui, 6 não, 9 volts. Aí, imagina, você quer representar uma pilha. Quando você quer representar uma pilha, você usa esse símbolo. E se você quiser representar uma bateria, aí você desenha, bateria de carro. Bateria de carro, uma parada, né? Porque bateria de carro é assim, ó, quer ver? Vou fazer aqui embaixo. Bateria de carro, ela tem 1, 2... Deixa eu botar o traço aqui, senão vou me perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 compartimentos numa bateria de carro, né? E aí eles botam as placas de chumbo e ácido sulfúrico lá dentro, né? Colocam as placas, placa, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E aí eles ligam assim, ó. Pegam daqui, por exemplo, aqui é o positivo, né? Aqui está o positivo. Aí liga esse com esse, liga esse com esse, liga esse com esse com esse com esse, e puxa aqui o negativo. Entendeu? Então, são 6 vezes 2 volts, 12 volts no caso da bateria de carro, né? Depois eu vou até falar melhor disso, porque eu vou falar da energia armazenada numa bateria de carro, né? Mas e aqui? E aqui? Aí você representa com 6 célulazinhas desenhando assim? Não. Quando você quer representar uma bateria de 9 volts, você pega aqui, quer botar aqui, vou botar aqui menos, aqui do lado dela você vai representar assim, ó, um traço grande, um pequeno, um traço grande, um pequeno, pronto. Está aqui. E do lado você escreve 9 volts. Em vez de representar um monte assim, um monte de célula, em vez disso, você representa a bateria de 9 volts assim, um traço grande, um traço pequeno, um traço grande, um traço pequeno. Pode marcar aqui o positivo, aqui o negativo, mas não precisa, porque o mundo todo já decorou que o traço maior é o positivo. Você só do lado dela, você escreve a tensão dela, 9 volts ou 12 volts, o que for. Entende? E por que tem 2 traços, grandes e 2 pequenos? Para distinguir num mesmo circuito, quando usam uma bateria de 1,5, usam uma bateria de 9, uma bateria de 12. Então, para ficar bem claro que é uma célula só, bota só esse símbolo aqui. Entendeu? Aqui são várias células, aí bota 2 traços grandes, 2 pequenos. Não tem ligação entre um outro aqui no símbolo. No símbolo, isso é um símbolo, é uma representação, né? Não é um diagrama elétrico. Diagrama elétrico é isso aqui, ó. Tu desenha todas elas, 6 pilhazinhas, né? 6 pilhazinhas. Mas ninguém vai ficar desenhando 6 pilhazinhas. Para isso existe a simbologia em eletrônica, né? Muito bem. Então, acabei de falar aqui de uma grande mutreta. Quer dizer, quando você tiver uma bateria velha de 9 volts, em vez de simplesmente jogar fora, você pega um alicate de corte, abre essa lata aqui assim, corta os terminais de ligação por trás dela e aproveita isso aqui para a tua sucata de componentes. O dia que você precisar ligar alguma coisa numa bateria de 9 volts, você já tem um clipezinho. Ou então você vai numa loja eletrônica, lá em Cascadura, ou no centro da cidade, ou aqui no Meia, né? Eu moro aqui no Meia. Então, aqui no centro da cidade tem lojas, na República do Líbano, na Rua da Constituição, na rua ali, Regente Feijó, esqueci o nome da outra, a esquina com Regente Feijó, me fugiu o nome. Aqui no Meia tem a Ana Barbosa, Constança Barbosa, aqui perto da estação do Meia. Aqui não, porque eu estou longe da estação. Eu estou a 1,5 km aqui da estação do Meia. Lá em Cascadura, ao lado do viaduto de Cascadura, tem a rua Silva Gomes, né? Ao lado do viaduto, inclusive, tem uma loja chamada Mix, que vende material de informática também, boa loja. Na Silva Gomes, na rua Silva Gomes, quando você entra nela, lá no final tem uma ladeirazinha, à esquerda tem uma loja de sucata, à direita tem uma loja de sucata,
Tem a Rádio Interplanetário, com materiais bons, muito boa loja. Um pouco abaixo da ladeira, um pouco antes da ladeira, tem um daqueles boxes, vários boxes assim, com material de informática, né? Tem umas lojas ali muito boas, Eletrônica Lisboa, que vende componentes eletrônicos, e tem, óbvio, um monte de loja vendendo alto-falante, microfone, instrumentos musicais, coisas assim, isso lá em Cascadura, né? Muito bem. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui eu vou parar aqui. Tem uma coisinha a mais aqui, mas eu vou inverter aqui, só para mudar a dinâmica da coisa. Pronto, eu liguei a bateria aqui, não tem nenhum componente, eu aperto, ele diz lá, atenção, e diz que não tem nada ligado, não reconheceu nada. Então, eu vou pegar um componentezinho eletrônico aqui, eu vou pegar um transistor, nem sei que transistor é, não está dando para ver aqui. Então, esse aqui é um transistor, deixa eu mostrar aqui. Tem o nome dele ali, transistor 3 terminais, emissor, base e coletor, nem sei quem é quem, mas eu vou separar um pouquinho, vou levantar a alavanca e vou encaixar nos 3 primeiros terminais. Já mostro para vocês, só encaixar. Encaixei aqui, nos 3 terminais, vou puxar a alavanca. Quando eu puxo a alavanca, ele fica preso, entendeu? O mecanismo desse soquete aqui. Esse soquete chama-se soquete zero força, porque você encaixa, foi feito para encaixar um circuito integrado, para teste, coisa assim. Você encaixa o circuito integrado, vira a alavanca, ele fica preso e faz as conexões por trás aqui na placa de circuito impresso, né? Então você pode fazer um teste de circuito integrado, pode fazer o que quiser. Então agora eu vou ligar o bichinho. Tá lá, ó, já identificou. É um transistor PNP. Ele diz que no pino 1 está ligado ao emissor, então aqui no pino 1 está ligado ao emissor. Pino 2 está ligado à base, que é o terminal do meio. Pino 3 está ligado ao coletor, que é o terminal da ponta. Então, eu olhando o transistor de frente, pino 1 é o emissor. Então, olhando ele de frente, emissor, aqui na direita, base do meio e da esquerda o coletor. Guardou o nome? É importante. Olha que o Darth Vader vai cobrar isso, hein? Ele vai dar depois para vocês. Agora eu vou inverter o transistor. Inverti, coloquei. Vou travar, travei. Vou apertar. Identificou. O que ele disse? Pino 1 é o coletor. Pino 2 é a base. Claro que a base ficou no meio, então é óbvio, né? E pino 3, o emissor. Então, porque eu inverti o transistor, então agora a frente dele está aqui assim, né? Então, o pino 1 é o coletor da esquerda para a direita. Coletor, base, emissor é o da direita. Então, está identificado. Ele disse aqui também, apagou, deixa eu identificar de novo. Ele apaga que é para economizar a bateria. Ele disse que o HFE do transistor, não sei se está dando para ver aí, mas o HFE do transistor é de 307. Quantas vezes ele amplifica a corrente de base, multiplica por 307 e acha a corrente de coletor. Sabe qual é a corrente de coletor? O F, tensão forward, entre base e emissor, deu 0,632. 0,63 volt, que é a tensão, uma das tensões típicas de encontrar num transistor de silício. Então, você já sabe, inclusive, que ele é de silício. Se fosse um transistor de germânio, velho, hoje em dia praticamente não tem mais. Então, ele diria ali 0,23, não sei o que lá, volt, você já sabe que é um transistor de germânio. Agora eu vou pendurar aqui um capacitor. Deixa eu pegar esse óculos de enxergar de perto. Espera aí, o valor. Espera aí que eu já volto. Espera aí. Aqui está escrito .047.
microfarad, 630 volts. Então, olha só, isso aqui é um capacitor de poliéster. Está vendo esse laranjinha? Ele vem escrito aqui em cima dele, o valor. É um capacitor de poliéster. São folhas de poliéster, que é um plástico, enrolado. O site onde comprou o identificador de componentes, tudo vem da China? Não. Tudo vem da China é o site do Adriano. É o Banggood, eu vou escrever aqui no quadro. Então, o capacitor, eu vou colocar aqui do pino 1, deixa eu mostrar para vocês, pino 1 para o pino 3, para não ter que estragar muito o terminal do capacitor, dobrar muito. Então, vou colocar do pino 1 para o pino 3, vou virar a alavanca, pronto. O capacitor ficou preso do 1 para o 3. Você vai ver agora. Tarará. Ah lá. Ele disse que do pino 1 para o pino 3 tem um capacitor de 47,39 nanofarad. 47 nanofarad, 0,047 microfarad. 0,047 microfarad dá 47 nanofarad. Certinho, viu? Boa noite. Desculpa pelo atraso, tive problema. Adenir. Ok, Adenir. E outras 2 pessoas. Entrou mais gente. Ah, sim. Está aqui. Adenir Gomes. Ok, Ribeiro. E Francisco Diego. Ok. Lucas Martins, Adalberto, Raquel. Ok. Tudo bem, está tranquilo. Vocês que chegaram agora, vocês têm microfone? Fala alguma coisa aí. Dá um berro. Não tem microfone, não? Tá bom, tudo bem. Só para saber se vocês já eram da turma do período passado ou se por acaso são alunos novos que fizeram matrícula. Tenho não tem microfone. Você é aluno novo, Adenir? Ou já era do período passado? Era do período passado? Escreve aí. Só para eu saber. Tá. Sou sim, tá? Sim, sou sim. Ok, Adenir. Então, aparentemente é isso que eu tinha imaginado. Eu falei lá no início do vídeo. Os 16 alunos que estão na lista do sistema e na lista do Teams são alunos que já eram alunos no semestre passado e que por alguma razão não cursaram ou não terminaram as aulas, né? Então aqui o identificador de componentes, já vou botar ali o Banggood onde eu comprei, mas ele vende no Deal Extreme, vende no AliExpress, vende em vários lugares. Eu gosto do Banggood. Eu ganho lá 10% do Banggood para fazer propaganda. Deixa eu pegar outro capacitor aqui. Eu vou pegar outro capacitor de poliéster. Esse também é de poliéster. Mas repara que esse capacitor aqui, deixa eu mostrar para vocês. De repente eu dou uma aula só de capacitor. Olha só. Está vendo aqui, ó? Esse capacitor daqui, as arestas dele são arredondadas, está vendo? Ele é enrolado. O poliéster e o alumínio, uma camada de poliéster, uma de alumínio, uma de poliéster, alumínio, formando um capacitor. 2 eletrodos isolados um do outro. Esse daqui é empilhado. Repara que ele tem a aresta toda aqui na viva. Ele é quadradinho, tá vendo? Ele é empilhado, ele é melhor do que esse outro aqui. Aí eu vou botar aqui do pino 1 para o pino 2. Espera aí. Pronto. Olha lá. Botei do pino 1 para o pino 2. Puxei a alavanca, pronto, travou. Aí eu vou ligar aqui o bichinho. Tcharam. O que ele disse? Ele é um capacitor de 211 nanofarad, deve ser um 220, de 1,7 ohms de ESR. Isso aqui é muito importante. Ele mede a perda do capacitor. Porque todo capacitor, como é alumínio, geralmente com um comprimento grande de alumínio, uma folha comprida, ele está compactado aqui, né? Então ele tem uma resistência em série com o capacitor. Esse efeito de resistência chama-se ESR, é a sigla que representa a resistência interna de um capacitor. Quanto mais alta for a resistência interna, pior é o capacitor. Significa que quando você bota cargas elétricas, ele perde energia no calor gerado
por essa resistência do alumínio, entendeu? Então, quanto mais baixo for o ESR, melhor o capacitor. Deixa eu pegar mais uma coisinha, mais um vídeo. Eu não sou o Daniel Alvarenga, mas sou parecido. Agora aqui eu estou pegando um capacitor eletrolítico, ó. Ele tem polaridade. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Tem um risquinho preto do lado de cá, mostrando que é o lado negativo. Quando ele vem novo, o terminal dele maior é o positivo, o menor é o negativo, né? Então, quando você bota na placa de circuito impresso, corta os terminais, a única maneira de você saber quem é o negativo é olhando essa partezinha aqui, essa faixinha preta aqui, que é para você saber que esse lado é o negativo. Então, eu vou botar aqui, não importa, ele não precisa de polaridade, saber a polaridade. Eu vou colocar aqui, ó, e vou fechar a alavanca, pronto, o capacitor ficou preso, vou ativar o bichinho, tá lá, mostrou a tensão da bateria, tum, mostrou lá. ESR, 1,9 ohms, tem a perda de 1% e 4.857 nanofarad. Isso dá 4,8 microfarad. Quer dizer, o valor nominal dele provavelmente é 4,7 microfarad, né? Vocês não devem estar treinados para isso, né? Provavelmente não. Como é que converte de nanofarad para microfarad, picofarad, né? Quilo-ohm, mega-ohm? Depois vou dar uma aula sobre isso. Tecnologia também é matemática e redação de relatório. Nós teremos na segunda avaliação, quem assistiu o vídeo lá desde o início, que eu coloquei um arremedo aqui do nosso cronograma, né? Lá na segunda avaliação vai ter um relatório, né? Eu vou mostrar a vocês como se faz um relatório técnico. É uma coisa simples, né? Eu vou mostrar uma coisa simples. Cada um vai fazer o seu relatório valendo 4 pontos. 4 pontos. Muito bem. Então, deixa eu mostrar mais um capacitor. Estou terminando. Calma aí que já vamos embora. Aqui é outro capacitor. Esse daqui é da Siemens também. Laranjinha. Eletrolítico. Como é que eu sei que é um capacitor eletrolítico? Por causa do valor dele. Entendeu? Quando o valor é muito alto, esse aqui, por exemplo, é 100 microfarad. Não dá para fazer um capacitor de poliéster de 100 microfarad desse tamanhinho. Só um eletrolítico, que é construído por eletrólise, o isolante dele é bem fininho, o isolante dele é dióxido de alumínio, que é formado durante a eletrólise, durante a fabricação do capacitor. Eu vou colocar ele aqui, ó. Espera aí, difícil. Vou fazer uma manobra aqui. Pronto, travei ele, está preso. Inicia. 7,9 volt a bateria. Tum. Aí ele mostrou aqui 95,59 microfarad, 100 microfarad de valor nominal, mas ele tem uma tolerância grande, 10% para baixo, 50% para cima. ESR dele 0,39 ohms, perda de 1,3%, entendeu? Isso é muito bom, muito importante saber essas coisas quando vai usar em alguma fonte chaveada, principalmente. Isso é muito importante. Muito bem. Então, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é um capacitor ajustável, é um trimmer. Ele tem 3 terminais, tá vendo? Tem 3 terminais, na verdade, um terminal de massa e 2 terminais vivos. E ele tem, deixa eu mostrar aí aqui de lado, ele tem umas lâminazinhas de metal com umas folhazinhas de plástico entre uma e outra. E quando você gira esse parafusinho aqui, as lâminas de metal, elas cobrem uma sobre a outra com isolante no meio, para não fechar contato elétrico, né? Então, quando está assim uma sobre a outra, é capacitância máxima. Quando você gira e afasta uma da outra, uma não cobre a outra, é a capacitância mínima. Esse daqui, geralmente, é de 40 picofarads, 45. Então, eu vou até testar. Eu nunca testei esse aqui. É novidade. Pode ter dar chabu aqui, não acontecer nada.
mas não tenho nada a perder mesmo, não vai estragar nada. Ele só talvez não identifique, porque a capacitância é muito baixa. Ó, botei ali, ó. Ele está na posição de capacitância máxima, vamos apertar aqui, testando, tarará. Olha lá, 43 picofarad. Tá vendo lá? 43. Eu vou até fazer mais, olha. Vou fazer uma mágicazinha aqui. Aula completa. Olha só. 43 picofarad, muito pouquinho, capacitância baixa, né? Duas lâminas fininhas. Poucas lâminas. Então, eu vou pegar ele aqui e vou tentar girar. Vou girar, ó. Deixa eu ver. Acho que não dá para ver, não. Mas aqui, eu estou girando até que a lâmina não cubra uma a outra. Na verdade, são duas lâminas de um e três lâminas da outra. Então, elas estão totalmente afastadas, o máximo de afastamento possível. Isso vai dar a capacitância mínima, né? Então, vamos lá. Tantã, tum. Não conseguiu identificar. A capacitância ficou tão baixa que ele acha que são dois fios abertos. Então, eu vou botar meio caminho. Vamos. Meio caminho. Eu girei de forma que metade, deixa eu ver se dá para ver aí, metade da área está coberta uma lâmina sobre a outra, vou reiniciar ele. Também não identificou. Que chato, hein? Ele só identifica a capacitância aí lá para 20, 30 picofarad, será que é isso? Agora, olha lá, 37 picofarad, tá vendo? Quer dizer, capacitância muito baixa, como 10 picofarad, 5 picofarad, né? Aqui deu 40, 45 provavelmente, então deve ser de 4 a 40, ou uma coisa assim. E aí, capacitância muito baixa, ele não conseguiu medir, né? Interessante, né? Ele testa diodo, testa LED, eu não tenho aqui agora, mas depois até... Vamos lá, eu vou botar aqui, cadê o paninho de apagar quadro? Muito bem. São 20h32, eu vou terminar então, mostrando duas coisas. Uma coisa que cai na prova, que é a primeira questão da nossa prova, que deve ocorrer daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, no meio de março, eu tenho que ter uma nota, né? Então, mas vamos lá. Cadê? Roubaram o meu pincel. Então, olha só. Primeiro, onde é que eu comprei essa plaquinha? Vem da China no banggood.com. Mas também tem no AliExpress.com. Também tem no Deal, dx.com, o dealextreme.com, mesma coisa, Deal Extreme ou DX é o mesmo site. Ainda tem um outro que é o GearBest, Best, não é Best, não. GearBest.com. Agora, eu gosto muito daqui do Banggood. Não é o mais barato, mas ele é rápido e costuma ser muito confiável. O que acontece? Você vai no AliExpress, na maioria das vezes, ou no DX, mas o AliExpress é o mais famoso de todos. Um cachorro aqui em cima, no segundo andar. Você vai no AliExpress e é muito famoso porque eles têm muito frete grátis. Aí você, porra, frete grátis, que maravilha! E aí tu vai, compra, aí tu fica seguindo, rastreando, aí tá rastreando, aí tá sendo empacotado lá na China, aí saiu da China, vai para a Suíça, aí da Suíça vai para Espanha, aí da Espanha vem para o Brasil.
Muito bem, está chegando. Aí, sumiu. Entende? Não chega lá em Curitiba, por exemplo, que é onde tem a Receita Federal, que eles examinam os pacotes e tarifam, cobram 60% de imposto de importação. O que acontece? Essa plaquinha aí, como ela é muito baratinha, ela custou, acho que, $10, né? É muito barato, é um trocinho leve, não, quase nada. Eles pegam isso e despacham, não cobram nada. Por exemplo, quando eu comprei a fonte, essa fonte, que é fonte pesada, ela custou mais caro, custou R$300, eles cobraram 60% de imposto, entendeu? E eu paguei frete, paguei tudo direitinho. Ela chegou aqui em casa muito rápido, né? Muito rápido. O Banggood chega ao cúmulo de, às vezes, tem produto que chega em 20 dias da China e entrega na tua casa, né? A fonte demorou mais um pouquinho, porque ficou sendo examinada pela Receita Federal, aí passou uma semana, aí eles puseram lá no site que eu tinha que pagar lá os 60%, puseram lá o valor, aí eu paguei por boleto, aliás, eu paguei por boleto, não, paguei até usando o Pix, né? E meia hora depois já estava liberado, já aparecia no sistema como liberado. No dia seguinte já estavam remetendo aqui para casa e passou mais 3 dias, já estava aqui em casa, né? Então o Banggood cobra frete. Então é muito comum ter um frete assim, às vezes de $3, entendeu? Uma coisa assim, 3 vezes 6, 18, $3, $4, já viu uma coisa mais cara, $5 de frete, né? 5 vezes 6, 30 reais de frete. Pode acontecer, 20 e pouco de frete, mas tem seguro, tem uma caixinha lá que você marca, entendeu? Que você bota lá o valor e ele acrescenta, frete de tanto. Aí um troço que custa, por exemplo, essa plaquinha, custa aí 30 e poucos reais, cobraram mais 30 de frete, incluído o seguro. Tem um seguro também, entendeu? Eu posso simplesmente chegar para o cara depois, sumiu no meio do caminho, não chegou, ele manda outro, entendeu? Ou então chegou aqui, está quebrado, você pega, manda de volta para ele, ele te manda outro. É claro que aí vai ter um frete que tu vai ter que pagar mais 30 reais, coisa e tal. Então, dependendo do que for o produto, nem vale a pena, é melhor comprar outro, se for muito barato, né? Mas eu gosto do Banggood por isso, eles são muito confiáveis, né? Acabei de ganhar 10% aqui nas vendas do Banggood. O AliExpress também é bom, mas esse negócio de frete grátis chama muita atenção. Tá rindo, né, Francisco? Então, o The Extreme também, mesma coisa. Gearbest, já comprei uma coisinha ou outra, mas eu sou fanzaço do Banggood. Fanzaço, né? Muito bem. Então, falta um detalhezinho aqui para eu terminar e dar boa noite para vocês. Só mais uma coisinha. É isso aqui, ó. Associação de pilhas. É a coisa mais idiota do mundo. E, sendo uma coisa idiota, muitos alunos erram na prova, né? Então, veja, quem chegou depois que eu falei, olha só, eu dou aqui a aula, né? Quando chega na véspera da prova, eu digo, vão cair na prova 5 questões, associação de pilhas, LED, resistor e bateria, rede elétrica, aterramento e mais alguma coisa que eu não lembro agora o que é, a quinta coisa. E aí eu faço um vídeo dando exercício de cada item, um vídeo separado para cada item da prova, né? Então eu faço um vídeo separando, dando uma aula rápida sobre associação de pilhas, dando resposta. Resolvo, né? Associação de pilhas, que eu vou fazer agora aqui rapidinho. Depois, então, vai ter um vídeo, já está pronto, inclusive, que eu joguei para a turma do período passado. De repente, eu não vou me dar o trabalho, vou só mandar o link para vocês, né? Então, tem vídeo aqui, ao vivo, tem vídeo depois gravado, né? E mesmo assim, chega na hora da prova, com questões iguais a que eu dei na aula e no exercício, né? Exercício, aula assíncrona, e mesmo assim tem gente que erra. Não sei como, é um negócio
espantoso. Funciona assim. Se você pegar uma pilha, está acabando. Tenha paciência. Eu sou chato, mas eu sou legal. Só que não. Então, tem uma pilha aqui. Aí tu pega essa pilha, bota ela numa tábua. Vamos botar uma tábua aqui. Deixa eu ver se a tábua ficou desenhada direito. Tá bom. Para quem tá bom. Aí tem uma tábua aqui, ó. Bateu um vento aqui, entortou a tábua. Pronto. Dá para ver que tem uma pilha em cima da tábua, não dá? Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Aqui está o positivo dela, aqui está o negativo dela, e aqui está escrito 1,5 volts. 1,5 volts. Né? Aqui é o positivo, lá é o negativo. Aí eu meto um prego nessa tábua, assim, ó. Está um prego cravado aqui na tábua, outro prego cravado aqui na tábua. Aí esse prego daqui eu chamo de prego A. Deu para ver que o A está escrito na tábua? A tábua inclinada? Aqui está o prego B. Olha lá, ó, perspectiva, viu? Prego A, prego B. Né? Aí eu pego um fio, soldo aqui e soldo aqui nesse prego. Pego outro fio, soldo lá atrás e soldo aqui nesse prego. E aí eu venho com um multímetro, olha aqui, meu fantástico multímetro, esse aqui, ó, meu fantástico multímetro, coloco aqui, como eu vou medir 1,5 volt, então eu coloco aqui, ó, na escala de 2 volts, 2.000 milivolts. Dá para ver aí? Dá, né? Então tem 200 milivolts, 2.000 milivolts, que são 2 volts, 20 volts, 200 volts, 1.000 volts. É claro que eu posso medir acima. 200 milivolts não dá, porque a pilha tem 1,5 volt, aqui é 0,2, então não dá. Mas 2 já dá. 20 também dá, mas aí o ponto decimal muda o lugar, eu perco uma casa decimal. 200 volts, perco mais um ali. 1.000 volts, pior ainda, entendeu? Então, onde é que eu tenho maior número de casas decimais? Aqui, ó, que não tem nenhuma aqui, isso aqui vai até 1 milivolt. Né? E aí eu ligo numa pilha, né? E meço, então, boto aqui 2, boto um terminal, vou botar o positivo no A, negativo no B. Né? Então, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Tem um ponto A, uma pilha, um ponto B. Deixa eu desligar ele aqui, para não gastar a bateria à toa. O ponto A de conexão, que é esse prego aqui, eu fiz uma bolinha ali, representando um terminal de ligação. Liguei o positivo ali, liguei o negativo no terminal B. Então, eu tenho um terminal A, um terminal B e tenho uma pilha de 1,5 volts. Alguns lugares vem marcado aqui, positivo aqui, negativo. Besteira, porque todo mundo já sabe que o traço maior é positivo. Todo mundo já sabe. Aí você diz assim, tensão, aqui é a tensão. Tensão elétrica. Tem a tensão elétrica, a resistência elétrica, a corrente elétrica. Depois a gente vai falar disso. Né? Eu estou falando da tensão da pilha. Então, a tensão elétrica, que é o seguinte, quando você pega uma pilha, pegou a pilha, liga um fio de um lado para o outro, passa uma corrente elétrica, passam cargas elétricas de um terminal para o outro. No sentido convencional, vai do positivo para o negativo. Então, você imagina um monte de cargas elétricas. No fio também tem cargas elétricas. Quando você liga do positivo para o negativo da pilha, as cargas elétricas do positivo empurram as outras cargas e elas são atraídas pelo negativo. Então, aquele monte de carga elétrica que está no fio faz isso, ó, anda assim. Como se as cargas elétricas estivessem presas uma na outra, como se fosse uma corrente sendo arrastada. Por isso que leva o nome de corrente elétrica, entendeu? Porque há 200 anos atrás, quando eles perceberam que tinha alguma coisa ali que eles não sabiam o que era, só se começou a ter uma teoria do que tinha no átomo a partir de 1938. Olha só, hein? 1938. Foi outro dia.
1938 foi outro dia. 1940, logo depois veio a Segunda Guerra Mundial. Então você vê que a teoria atômica, quer dizer, a teoria de como o átomo é construído, é recente na história. Há 200 anos atrás, muito mais, entende? Eles já lidavam com eletricidade. Alessandro Volta fez a primeira pilha em 1800 e blá, 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 quase, 1700, sei lá, 1800, em torno de 1800, entendeu? Então, eles já sabiam que tinha alguma coisa ali, chamaram de cargas elétricas, porque era parecido com o âmbar grego, que se chamava elétron, que é a resina vegetal, né? Que ele, atritando, gerava eletricidade, chamavam de elétron por causa disso, né? As cargas elétricas, né? Então, só em 1938 é que chegaram a uma conclusão melhor de uma teoria que, aspas, explicava como é que funcionava aquilo. Aspas, porque até hoje ninguém sabe como é que esse negócio funciona. Né? Ninguém viu um elétron até hoje passando no fio, dando teloguinho para a máquina fotográfica. Isso não existe. Não existe. É tudo teoria. Como essa teoria encaixa com os efeitos físicos, então essa teoria é admitida como verdadeira. Mas pode ser que daqui a 10 anos, daqui a 200 anos, alguém descubra que não é nada disso. Né? Tanto que eles chutaram, né, que o potencial positivo era o mais alto na pilha de Alessandro Volta, era o maior potencial porque eles associaram ao potencial de energia mecânica, né, a energia potencial mecânica. Então, eles associaram que vinha de cima para baixo, que era do maior potencial para o menor potencial, era do positivo para o negativo. Então, isso foi inventado, né, para poder estudar a eletricidade. Isso foi inventado. Depois é que lá, por volta de 1930, é que perceberam que era o contrário. As cargas positivas estavam no meio do átomo. Não era possível que elas passassem de um átomo para outro. Quer dizer, até é possível. Você pega um átomo e você bombardeia ele até destruir o núcleo dele. O problema, aí as cargas positivas vão sair. O problema é que vai formar um cogumelo, né, gigante, vai fazer boom, é uma explosão atômica, né? Então não é uma coisa simples. Passar a carga elétrica negativa é mais fácil. Os fios fazem isso na temperatura ambiente, né? Então você põe uma pilha ligada num fio de cobre, as cargas elétricas negativas vão do negativo para o positivo da pilha, passando pelos átomos. Está errado dizer os elétrons vão, não são os elétrons, mas a carga é transmitida de um elétron para outro no átomo e as cargas elétricas vão passando de um lado para o outro. O que são cargas elétricas? Ninguém sabe. Se você perguntar o que são cargas elétricas, ninguém sabe. É tudo chute, é tudo invencionice. Mas funciona, então a gente vai usando, né? Então, a tensão elétrica de uma pilha, 1,5 volt. Essa 1,5 volt é a força que é dada às cargas elétricas para que elas saiam do negativo e vão para o positivo. Melhor, a gente continua usando a regra de 200 anos atrás. Os livros já estavam prontos. Então, a gente diz que vai do positivo para o negativo, que é o sentido convencional, né? Aí você escreve assim, tensão de A para B. Bom, como o A é o positivo e o B é o negativo, então você diz que de A para B tem mais 1,5 volt. Essa é a força eletromotriz, FEM. A força que dá movimento aos elétrons, as cargas elétricas. Mas na época eles achavam que eram os elétrons, né? Então, força eletromotriz, a tensão elétrica, uma força de carga elétrica que puxa a carga elétrica do negativo para o positivo, ou se você imaginar sentido convencional, ao contrário, né? E se eu escrever assim para você, tensão de B para A? Bom, de B para A é ao contrário, o negativo está no B, então o negativo vem primeiro, então menos 1,5 volt. Pronto, acabou. Entendeu isso? Assunto encerrado. Agora, só vem o seguinte. Olhou bem para isso? Decorou? Se você não decorar, eu decoro. Aí eu venho aqui para decorar o quadro, faço aqui um vasinho de planta com
uma florzinha, assim, um vasinho de planta, bota aqui um pratinho com água, vem daqui o mosquito da dengue, tem a dengue aqui na água. Pronto, agora o quadro está decorado. Agora que você já decorou o quadro, eu já decorei o quadro também, com um vasinho de planta, né? Então, o quadro está decorado. Então, agora que você já decorou essa imagem, tensão elétrica, força de um ponto para outro. E se eu fizer assim, ó, tem um ponto A, ligo o positivo, tem um ponto B. A pilha é de 1,5 volts. Qual é a tensão de A para B? O positivo está no A, aí você sai do A e vai em direção ao B. O que você encontra primeiro? O positivo. Então, mais 1,5 volts. E se eu disser ao contrário, tensão de B para A? Você sai do B e vem até o A. Então, você sai do B e vem até o A, você encontra o quê? Primeiro, menos 1,5 volts. Menos 1,5 volts. Pronto. É isso. Tensão de A para B, do ponto A para o B, mais 1,5. Tensão do ponto B para o ponto A, menos 1,5. Né? E se eu juntar duas pilhas? Assim, ponto A e ponto B. 1,5, 1,5. Tudo de 1,5 aqui. Pilhas de 1,5 volts. Todas as pilhas. Pronto. Então, de A para B. A para B. Você parte do A, você encontra mais 1,5 volts. Encontra de novo mais 1,5 volts. Dá o quê? Mais 3 volts. Pronto. É assim que funciona o controle remoto de televisão. Por isso que o controle remoto de televisão tem duas pilhas. Você repara que quando eles botam no soquete as duas em paralelo, uma está para lá e outra está ao contrário. Sabe por quê? Porque é essa que está ao contrário, eles ligam aqui na pontinha de uma, na traseirinha da outra, e aí pega o positivo daqui e o negativo daqui. Já aproveita para fazer a volta na ligação, entendeu? Para ligar as duas em série, ligação em série, somando algebricamente. Tá vendo? E se eu dissesse que é de B para A que eu quero de B para A. Quando você vem de B para A, quando você vem de lá para cá, você encontra menos 1,5 volts. Quando chega na segunda pilha, menos 1,5 volts, você encontra então de B, tensão de B para A, menos 3 volts. Pronto, é isso. Só isso. Simples assim. Agora uma questão difícil para terminar, é a última. Essa daqui, ó. Eu pego uma aqui, outra aqui, outra aqui. Ponto A, ponto B. O positivo de todas elas está virado para cá. Aí, se você vier de A para B, você tem mais 1,5, mais 1,5, mais 1,5, mais 4,5 volts. E se for de B para A, menos 4,5 volts. E se eu puser uma ao contrário? Vou botar uma delas invertida. Eu errei na hora que botei no controle remoto e botei uma delas ao contrário. Olha lá. Vou fazer aqui do mesmo tamanho. Tá vendo aqui, ó? Se eu fizer tensão de A para B, olha aqui, mais 1,5, tô indo de A para B. Mais 1,5, vou apagar aqui, mais 1,5, menos 1,5. Então, de A para B, eu tenho mais 1,5, a segunda pilha mais 1,5, a terceira pilha menos 1,5. Quer dizer, duas delas estão se cancelando, estão dando zero. Sobrou mais 1,5 volts de A para B, ou menos 1,5 volts de B para A. É isso. Bom, demorou, mas acabou. Faltam 6 minutos para as 21 horas. Temos
Somos 6. Éramos 6. Tinha uma novela antigamente chamada assim, Éramos 6. Então, somos 6 aqui. Tem uma mensagem ali. Tá, tudo bem. Muito bem. Então, eu vou encerrar aqui. Mais um vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, igual o Daniel Alvarenga. Não sou o Daniel Alvarenga, mas agradeço muito a presença de vocês, torcendo para que vocês não tenham feito como alguns alunos fazem, que entram, fazem um log, vão ver a novela na televisão, né? E daqui a pouco volta, né? E aí, não, professor, tudo legal, né? E foi ver televisão, foi tomar banho, foi jantar, né? E volta no final. Eu já tive casos de que eu me despedi de todo mundo se despediu de mim, ok, eu fechei a gravação e deixei aberta a reunião e fiquei olhando. Teve um aluno que ficou lá meia hora depois, 40 minutos depois, ele saiu, né? Isso é muito engraçado, né? É sinal que ele não estava lá desde o início, né? Mas tudo bem, faz parte da festa, né? Faz parte da nossa diversão, tá bom? Eu sempre me divirto muito, né? E espero que vocês se divirtam também. Muito obrigado pela atenção. Em princípio, até segunda-feira que vem, né? Espero que segunda-feira que vem já tenhamos os alunos novos matriculados, e aí, se isso acontecer, eu vou avisar vocês, eu vou fazer uma aula, de novo, repetindo essa bobagem toda para eles, né? Porque eles são novos e eles estão piores do que vocês de uma forma ou de outra já tiveram contato, né? Então, de uma maneira ou de outra, já sabem alguma coisa do que eu estou falando, e para eles não, eu vou ter que começar do zero. Então, se acontecer de a próxima aula nós já tenhamos a turma nova, né, junto com vocês, e eu vier a fazer uma aula repetida para esses alunos novos, aí vocês, não vou exigir de vocês o desprazer de ouvir as minhas gracinhas todas de novo, né? E olhar para a minha cara sem graça também. Então, mas eu vou avisar a vocês, né? Vou avisar. E vou postar o link também desse vídeo para vocês. Novamente, recomendo que vocês façam um e-mail, se é que já não fizeram, alguém já fez aí, né? Façam um e-mail, 1CELT, minúsculo, 1CELT 2020.2@gmail.com. Então, eu recomendo que vocês façam um e-mail dessa turma e criem um grupo de WhatsApp para se comunicar entre vocês. À medida que os alunos novos chegarem, vocês vão agregando esses alunos, já vão avisando a eles que já tem um e-mail oficial da turma, para que sirva de contato dos professores com vocês, né? E um WhatsApp para vocês trocarem as questões de prova, né? Para todo mundo tirar 10, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, agradeço muito. Alguém quer dizer alguma coisa? Beleza, professor Francisco, ok. Por nada, tá tranquilo. Boa noite, Francisco. Alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Tamo junto, Lucas, ok, tamo junto. Tamo junto. Boa noite aí, professor. Okay. Valeu Boa pela noite. aula. Hein? É um prazer estar na sua aula novamente, que eu já frequentei em 2019 e agora estou voltando. 2019? Você trancou matrícula? Eu não tranquei, não. Fiquei reprovado no SAID. Tá. Se você ficou... bom, foi 2019, né? Então, o período passado você estava trancado, não? Eu não estava trancado, mas o coordenador Marcos, ele informou que não haveria o jubilamento, né? Isso. Aí eu mas veja que você ficou reprovado, entendeu? Sim. Você não vai jubilar, se você ficar reprovado de novo,
não vai jubilar, mas você ficou reprovado porque você deveria ter trancado a matrícula, né? Correto. Né? Ou por outra, até devia ter pedido a isenção das disciplinas que você já tinha sido aprovado e faria apenas a do SAID. Né? Correto. Eu acredito até que você pode fazer isso ainda, entendeu? Não, é melhor pode acompanhar tudo de novo, que é muito tempo sem claro estudar. que é. Claro. É sempre um prazer ouvir as minhas piadas. Com certeza. Tá bom. Legal. Falou, professor. Boa noite, então. Boa Até noite. segunda. Boa semana. Tchau, pessoal. Raquel também, tá? Muito obrigado pela atenção. Então, boa noite para todo mundo. Eu vou encerrar a gravação e vou desconectar a reunião, ok? Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Encerrando a gravação, primeiro.